E tem um ponto também que é muito importante para tu te vincular ao processo que a gente negligencia. E aí galera, bem-vindos a mais um Vida de Titã. No vídeo de hoje a gente quer falar um pouquinho sobre foco no processo. A gente recebeu algumas dúvidas, principalmente nas mentorias, em relação à dificuldade de se engajar no dia a dia. Principalmente da galera que está fazendo cursinho, que está nessa época de pré-vestibular, que é um período difícil de tu lidar. Muitos veem como sendo um certo limbo. Eles não conseguem se motivar a acordar todos os dias e a querer realmente ir para a aula e fazer isso. Porque... Por que a galera faz cursinho? Para passar na faculdade. Ou seja, o objetivo está lá no final do ano. É um ano de esforço para aquele um momento de ter o resultado ou não. E é comum a gente se focar no resultado, porque é isso que a gente é bombardeado todos os dias, né? No Instagram, agora com as Olimpíadas de Inverno, só se mostram o palco e a galera competindo. Ou seja, não é comum mostrarem o treinamento, o esforço que é colocado, ou seja, o processo em si. Apenas ali o momento da decisão e o resultado. No próprio cursinho, quando a galera está estudando, você fala, vai cair isso, vai cair aquilo. Essa questão aqui cai muito. Na hora da prova, façam isso. Ou seja, é toda hora o momento da ação e o resultado. Mas é muito raro, eu quando fiz cursinho, era muito raro eu ouvir um professor falar desse processo até lá. Olha pessoal, estudem mais ou menos tantas horas por dia, é difícil, isso aqui pode acontecer que vai desmotivar vocês, mas lembrem disso. Ou seja, não é que não existe, alguns professores falam do processo, mas o foco é muito maior em cima do resultado. Aí o que acaba acontecendo, principalmente com essa galera mais nova que está fazendo cursinho, fica focado só na prova, no resultado, e daí não enxerga a sua evolução, não põe o seu foco no processo, e daí é muito difícil manter a autoestima, manter a motivação todos os dias enquanto está estudando. Fica só pensando, não, eu vou depositar esse esforço, eu vou botar esse investimento que lá no final do ano ele vai compensar. Aí fica aquele ano inteiro meio que investindo a energia para talvez colher no final do ano, ao invés de criar um mindset, criar uma estrutura que cada dia é um dia. Cada dia tu pode colocar o foco naquele dia, ter uma evolução, enxergar essa evolução e ter essa felicidade, ter esse bem-estar da evolução que tu tá tendo e não deixar para se sentir feliz só lá no final. Esse ponto que tu colocou em relação a alguns professores fazerem questão de expor a rotina que tu tem que estudar todos os dias e o quão difícil. O principal para mim é eles exporem o quão difícil é, porque tem alguns alunos que já são muito bons nisso, que conseguem colocar o esforço de maneira tranquila, não tem muita dificuldade. E aí quando tu tá nessa época do cursinho, tu olha para essas pessoas e tu pensa que eles nasceram com esse talento, tu pensa que eles nasceram com essa habilidade e os professores não abordam esse ponto da dificuldade de tu construir essa rotina. De que não é normal, não é necessariamente normal tu conseguir de maneira totalmente proativa tu encaixar uma rotina intensiva de estudos, tá ligado? E aí tu olha para as pessoas que já têm muita facilidade, tu não tem nenhuma outra fonte. Nenhuma não, né? Eu tô sendo extremo, mas claro que tem alguns professores que citam. Mas então, de maneira geral, tu tem pouquíssimas fontes, tu olha para aquilo e tu pensa, putz, cara, eu não nasci com isso, eu tenho uma baita de uma dificuldade, ninguém nunca falou que é para ter dificuldade, é para tu simplesmente fazer. Cara, tu tem que estudar 3 horas por dia. Putz, mas eu não consigo. Acho que eu não tenho essa capacidade mesmo, acho que eu não vou conseguir fazer isso. E aí tu te depara com essa dualidade de ter que colocar o esforço, mas achar ao mesmo tempo que tu não é capaz, então de que adianta colocar o esforço? E aí fica muito mais difícil de fato focar no processo. É exatamente isso, o cenário que mais ocorre passou ali o colégio, no colégio a maioria das pessoas não se dedica muito, né? Faz ali o que é necessário para aprender, mas não coloca aquele ultra esforço que depois tem que ser colocado no cursinho. Então tu vem do colégio com aquela pegada normal de estudos, aí tu entra no cursinho e tem uma galera que não é o seu primeiro ano no cursinho, que tá um tempão ali, que teve já 1 ano ou 2 para construir essa rotina de estudos. Mas tu cai ali no meio da guerra. Então tem uma galera que tá estudando muitas horas por dia. E, por exemplo, se tu quer algo como medicina, precisa sim, é necessário estudar muitas horas eficientes. É muito alto, né? Exato, estudar muitas horas eficientes por dia. Aí tu começa e do nada tu tem que começar a estudar 6, 7 horas por dia. Do nada, assim, tu não tá estudando nada nas férias para 6, 7 horas, 8 horas por dia, sendo que tu nunca estudou isso na tua vida. Aí tu tenta encaixar isso do nada, de uma hora para outra, porque tá todo mundo fazendo isso. Aí, como a gente já viu aqui no canal várias vezes, é muito difícil e pode ser muito prejudicial tu tentar mudar tua rotina do nada assim para algo extraordinariamente fora do que tu estava acostumado.
aí faz essa rotina de estudos por uma semana, 2, não consegue mais, acaba falhando algumas horas, aí, putz, eu não tô conseguindo mesmo. Aí acaba largando tudo e fica só se remoendo, que deveria estar estudando mais, que semana que vem vai engatar, que segunda vai ir. E um papo que tem muito no cursinho, que falam direto fulano de tal, ele estuda tantas horas. O outro, estuda muito mais. Aí a própria pessoa, né, para se sentir na competição e para falar para os outros, para se sentir melhor com ela mesma e para ter uma imagem melhor com os seus colegas, fala, não, eu estou estudando 6, 7 horas por dia, quando na verdade não está também. Aí fica essa verdade não dita, que tá todo mundo estudando 8, 9 horas, 7 horas, se tu não tá estudando, tu não tem chances. Sim. E daí se tu tá ali naquela situação que tu recém entrou e tu não tá conseguindo engatar essas horas, tu já te sente sem chances de passar, e daí entra aquilo que tu falou, então o que adianta, né? E fazendo o vínculo, em relação a tirar um pouquinho do ambiente do cursinho agora, a gente comentou sobre muitos enxergarem esse período como um certo limbo, né? Porque tu tem lá o objetivo que tu quer alcançar, que é daqui a 1 ano, e esse período é pra nada, entre aspas, né? Então, na realidade, o que acontece, um dos fatores, na minha visão, que acontecem para causar a falta de foco no processo é tu não enxergar o porquê que é importante o cursinho, assim. Tu tem lá o resultado, mas o porquê que tu deve ir todo dia e focar todos os dias no cursinho não acontece. Tu tem, eu devo passar lá, beleza. Então eu tenho que ir na aula. Mas o porquê que é importante tu estar no processo ali e concentrado, isso não acontece. E quando a gente leva isso para outras áreas, isso é muito comum. As pessoas simplesmente fazem porque tem que fazer. Porque é o salário, porque eu não sei o quê, mas não tem um real motivo consolidado na cabeça delas. Claro na cabeça delas, que impulsiona elas para ação, que impulsiona elas a querer fazer mais. Na cabeça delas não tem isso. Tem que fazer cursinho porque tem que fazer cursinho para entrar no vestibular. E fica na maioria das vezes por aí. Tem que trabalhar porque tem que ter o salário no final do mês para pagar o aluguel. Tem que acordar e tomar um café da manhã porque disseram que tem que tomar um café da manhã. Mas esse ponto é muito importante, ele é muito negligenciado, né? A gente tem um exemplo, eu e o Augusto, do nosso final de faculdade. A gente já estava com Vida de Titã tocando, a gente estava gostando muito do que a gente estava fazendo. E por consequência, o final da faculdade, que coincidiu com o período de início do Vida de Titã, foi muito complicado. Como é que a gente vai conseguir terminar, cara? A gente não aguenta ir pra aula. A gente não quer colocar um pingo de esforço aqui porque a gente gosta de fazer isso aí, essa é outra coisa que é muito mais legal. A engenharia civil não fazia mais sentido pra gente porque a gente sabia que a gente não ia ser engenheiro, que a gente não ia exercer a profissão. Então por que continuar na faculdade? Exato. E aí eu e o Augusto, a gente sentou, a gente conversou e a gente entendeu que, cara, a gente tem que ter um porquê muito forte. Então vamos nós dois sentarmos aqui e conversar, debater em relação aos porquês que a gente tem que definir que a gente tem que acabar a faculdade. Por que a gente tem que fazer isso, cara? Vamos cravar isso na pedra entre nós dois, fechar isso aqui entre a gente, para não ter desculpa, para quando a gente não se sinta à vontade de escrever aquele TCC, a gente lembre, é por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. E eu quero alcançar todos esses objetivos, então eu tenho que fazer TCC. Eu gostaria de falar o meu porquê mais forte, né? Eu acredito que tu compartilha dele também. E o meu porquê mais forte foram os meus pais. Os meus pais se sacrificaram muito para eu poder morar aqui em Porto Alegre, para eu poder fazer o cursinho, para eu poder entrar na faculdade. Eles se esforçaram muito para poderem me bancar financeiramente aqui e eu poder concluir essa faculdade. Aí imagina eu chegar no final do curso, depois de tanto investimento que eles fizeram no filho deles para se formar engenheiro, chegar no final e falar, na verdade, eu tô saindo da faculdade e não vou mais fazer. E mas tu vai fazer o quê? Vou fazer isso do Vida de Titã. Mas tu já te sustenta disso? Não, ainda não. Vou precisar ser sustentável por vocês, na realidade. Daí, isso não poderia acontecer. Eu tinha que respeitar o esforço e o investimento que eles colocaram para mim. E, ao contrário, se eu já estivesse me sustentando o Vida de Titã, se o Vida de Titã já estivesse consolidado como ele está hoje, aí o papo seria outro. Aí, provavelmente, eu teria largado a faculdade. Mas como esse não era o caso ainda, eu pensei, não. O Vida de Titã ainda não me sustenta, meus pais investiram muito aqui, eu preciso, esse diploma é para eles, não é para mim. Não é mais para mim. Eu estou fazendo por eles para retribuir esse esforço que eles colocaram por mim. Então, os últimos 2 semestres da faculdade, todo o esforço que eu colocava para fazer TCC, para passar nas cadeiras, para continuar no estágio, era para os meus pais. Foi ali que eu encontrei o meu grande porquê, que me auxiliou a terminar a faculdade e terminá-la muito bem. Por incrível que pareça, quando eu tomei a decisão que eu não queria mais engenharia civil, que eu queria o Vida de Titã, e ao mesmo tempo, então, achei esse porquê, ficou claro para mim, o meu desempenho na faculdade aumentou muito.
Por Sim. mais contraditório. Eu passei com a nota máxima no TCC, eu fui super bem nas cadeiras, e daí eu pude então entregar o diploma para os meus pais e falar, ó, tá aqui, fiz a minha parte, o diploma é de vocês merecem, e aí full time vida titã, e hoje, graças a todo o esforço que a gente colocou, a gente se sustenta já do Vida Titã. É isso aí, uma história bonita de inspiração, aqui compartilhada pelo Augusto. Fiquei emocionado. Mas complementando ao porquê, a história em relação a como tu consegue de fato lidar com essas dificuldades, né? É importante a gente, na minha visão, assim, né? O que facilitou muito pra mim é que a nossa percepção, minha e do Augusto, e provavelmente tu que tá assistindo esse vídeo, que tá no desenvolvimento pessoal, que tu é um titã, tu quer fazer tudo muito bem feito, tu quer fazer tudo com a máxima performance. E aí o fato de não estar conseguindo sequer colocar o mínimo de esforço no TCC, aquilo me batia. Me batia Tem alguma coisa incoerente ali. Exato. Só que o detalhe é que quando eu percebi os porquês, quando a gente teve aquela conversa, eu percebi que um dos meus porquês era simplesmente terminar. Eu não precisava e não queria colocar mais esforço que o mínimo, porque qualquer coisa acima disso ia para o Vida Titã. Era lá que eu queria colocar. O mínimo que eu queria era pegar esse diploma para poder ter ele pelos motivos que fossem. Mas não exigia mais do que isso. Então, a partir do momento que eu delimitei os meus porquês, eu também delimitei o esforço que era coerente comigo sim colocar ali. Então, eu fiquei satisfeito em relação a fazer o mínimo pro TCC, mas bem feito, claro, né? Para conseguir terminar, porque eu sabia que todo o outro resto do esforço eu poderia colocar na Vida Titã sem peso na consciência nenhum. Então, eu me liberei dessa carga enorme que estava em mim antes em relação a não estar conseguindo lidar direito com com o esforço que eu estava colocando no TCC. Fiquei mega satisfeito com o esforço que eu passei a colocar e ainda sobrou muito esforço para eu conseguir colocar onde eu queria de fato colocar. Então isso foi muito bom, assim, essa troca de percepção que eu tive. Eu queria voltar para o assunto do cursinho, para fazer um nexo final aqui, que é os mentorandos. Ano passado eu tive 7 mentorandos que fizeram a mentoria para passar no vestibular. 5 passaram, 4 em medicina. Parabéns, galera. E todos eles, não todos, mas a grande maioria deles tinha essa dificuldade de encontrar o porquê. Por que botar tanto esforço no cursinho? Se era chato estudar aquelas matérias, só para passar na prova no final. Aí meio que queriam estudar só o mínimo para passar na prova, mas meio que não existe isso no vestibular, né? Porque tu não sabe exatamente o que vai cair, tu não sabe exatamente como é que tu tá na hora da prova, tem que trabalhar o psicológico, o conteúdo. Tem gente muito boa estudando muito. Exatamente. Então, o que eu passei para eles e que ajudou muito eles a conseguirem colocar o esforço, então, a alcançarem a aprovação no final, foi deixar claro que, beleza, essa parte do cursinho, tu não gosta, tudo bem, mas é um pedaço do teu grande processo. Tu quer ser médico? Beleza, ser médico não é só cursar as cadeiras legais da faculdade, é estudar para o cursinho, para passar no vestibular, estudar as cadeiras legais e as chatas para daí tu ter o teu diploma e tu poder ser médico. Então, tudo bem, esse ano, esse processo majoritário que tu tem que é o cursinho, pode não estar muito legal, mas ele faz parte do teu processo maior. Então, faz parte do teu porquê, é necessário. Então, se esse teu porquê é o que te move, se tu quer ser médico, se esse é o teu sonho e tu quer dar o teu máximo, então dê o teu máximo nessa parte desse processo também, porque ele faz parte do todo e é dando o teu máximo em todas as partes do processo que o processo, de maneira geral, tu vai ter dado o teu máximo também e vai atingir resultados coerentes a esse esforço. E tem um ponto também que é muito importante para tu te vincular ao processo, que a gente negligencia. A gente acha que a gente tem que, de primeira, decidir que a gente tem que fazer o cursinho e adorar isso. Mas isso aí é totalmente incoerente, isso não existe. De fato, muitas vezes o cursinho pode ser só uma etapa, tu não precisa te apaixonar pelo cursinho. Mas muitas vezes tu não te permite, porque tu não vê resultado. E esse é um ponto muito importante. Quando tu tá fazendo cursinho, muitas vezes tu deixa de fazer só prova na metade no final do ano. Então tu não tem uma noção constante de avaliação tua para te motivar, para ver que tu tá melhorando de acordo com os teus próprios significados de resultado bom, né? Muitas vezes o que eu preguei para os meus mentorandos é fazer mais simulados, porque o simulado é muito coerente com o resultado que eles esperam alcançar. Então eu sugeri para eles, cara, faz mais simulados, uma a cada 2 semanas no máximo, porque na primeira semana tu vai fazer um simulado, tu vai ver o resultado. E daí, o que geralmente acontece é não ir como tu esperava. Aí a água bate na bunda. Aí por dor, né, por evitar, você fala, putz, se eu continuar assim não vou passar, a pessoa vai lá e coloca mais esforço nas próximas 2 semanas. Ou ela deixa de fazer simulado. Isso acontece muito também. Sim, mas é que daí, nesse caso, como eles eram mentorandos, eu tô orientando, sim, né? Eu digo de maneira Sim. vestibulando em geral. E aí, então, eles fizeram aquele simulado aquelas 2 semanas, a água bateu na bunda, as próximas 2 semanas elas, tem que estudar então. Aí estudavam um pouquinho mais.
ia um pouquinho melhor. Esse resultado... o esforço que eu coloquei teve resultado. Isso é legal, melhorei. Isso é bom. Ou seja, tu acabou de criar mais vínculo, te engajar um pouquinho mais com o processo em si. Então, nas próximas 2 semanas, tu vai estar querendo um pouco mais voluntariamente estudar. Aí tu vai colocar um pouquinho mais de esforço. Aí tu vai um pouquinho melhor ainda. Cara, tô quase chegando no meu objetivo, tô quase conseguindo aquela nota. Vai estudar mais, vai ter resultado. E quando vê, o próprio processo te engajou. Os resultados fizeram tu criar um vínculo com um cursinho positivo, ou qualquer outro processo, né? Qualquer outro, de verdade. Que o resultado te traz esse vínculo que te engaja com o processo em si. Não negligencia o processo, muitas vezes a gente fica só estudando. Aí, cara, eu não aguento mais desenvolvimento pessoal. Não aguento, cara, não tô motivado, não consigo mais fazer as coisas. O que tu tá fazendo? Eu vejo os vídeos. E tua ação? Os resultados? Como é que tu tá melhorando, cara? Como é que tu tá te envolvendo com o processo? Nada. É igual desde sempre. Faz a mesma coisa ali e espera que magicamente o processo se vincule, que tu te apaixone pelo processo. É isso aí. E, pessoal, lembre, foquem no processo. Se tu tá colocando esforço e a nota do simular não está aumentando ou os resultados não estão vindo, é porque tem alguma coisa errada nesse esforço que tu está colocando. Talvez ele não seja tanto quanto tu acha que é, ou talvez tu esteja colocando o esforço de maneira errada, talvez tu não esteja estudando de maneira mais eficiente. Repensa, reveja o processo e ajeita até os resultados começarem a vir. Não coloca 1 semana, 2 semanas de esforço, não deu resultado ainda, então vou largar esse processo. Eu tenho um exemplo com outra coisa que não é o cursinho. O pessoal mesmo, eu medito já há bastante tempo, mas eu há alguns meses atrás, durante um período de meses, eu usei simplesmente o despertador do meu celular, colocava ele ali e tudo certo. E eu tava sentindo que eu não tava com mais uma gana de meditar, eu não ia deixar de meditar, eu nunca vou deixar mais, mas não tava aquele sentimento legal de processo, sabe? Era meio que automático, eu tava fazendo assim, já tava perdendo essa noção e eu percebi, cara, isso não tá legal. Aí eu vi um stories do Felipe Marques, que ele compartilhou o aplicativo que ele usava, que se chama Insight Timer, que é o que eu uso, recomendo inclusive. Aí eu, cara, vou testar isso aí. Aí eu baixei, aí eu comecei a usar. Aí eu usei uma vez, aí ele bota lá quando acaba a meditação. Parabéns, você concluiu um dia. Aí eu fiz o segundo dia e ele me avisou. Parabéns, você concluiu 2 dias. E assim sucessivamente. E o meu sentimento que eu consegui perceber claro foi isso é legal, já tô há 60 dias sem falhar. Olha a evolução, porque para mim a evolução em termos de meditação é fazer mais e mais e mais, né? Mais tempo que tu consegue te concentrar, é mais profundo que tu consegue ir com a tua consciência. Então para mim essa amostra de que tu tá tantos dias seguidos sem fazer, isso é muito bom. E ao mesmo tempo eu não quero perder isso e ir pro zero. Então eu comecei a me vincular com o processo, comecei a gostar de fazer e querer ir fazer. Então foi um jeito que eu consegui de mostrar para mim mesmo um resultado, de mostrar para mim mesmo, da maneira que eu enxergo estar evoluindo, que sim, tu está evoluindo. Aí eu me vinculei mais e me engajei com o processo. Tu falou tantos dias sem fazer, deu uma confundida ali, tantos dias fazendo, né? Ou sem deixar de fazer. Isso, exato. Não, só pra ficar claro aqui. Então é isso. É isso aí. Pelo vídeo de hoje era só, a gente espera ter agregado. O desafio de quarta-feira saiu, participe, comece, não tem problema se tu já não fez até agora. O que importa é tu começar a colocar a ação ali, como a gente falou no vídeo. O mais difícil é o começo. E é por isso que a gente está com esse sentimento e querendo que todo mundo compartilhe, porque juntos, de fato, um motiva o outro. Um puxa o outro quando tu não tá afim, e isso é realmente muito bom para tu engatar no processo. Hashtag desafio Titã 14 dias. É isso aí. Engate no processo. Se tu ainda não é inscrito no Vida Titã, deixa eu voltar. Te inscreva. Parece cueca, mas não é. É só uma bermudinha. Se tu ainda não tá inscrito no Vida Titã, te inscreve, a bolinha vai estar aí. Nosso último vídeo vai estar ali. Redes sociais aqui. Agora sim, por hoje era só. Valeu, falou e fomos!